800 anos antes de João Batista vir à terra, o profeta Isaías já havia predito e profetizado a vinda desse arauto de Cristo. Porque eu entendo através da leitura das Escrituras que a vida do crente não é aleatório. Nada acontece por um acaso. Tudo é por debaixo de revelação divina. Tudo é debaixo de palavra profética, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado por Deus para todos os propósitos debaixo do céu. E Deus havia usado o profeta Isaías em meio a uma geração de calamidade ao qual Israel se encontrava, para dizer que Deus levantaria uma voz não clamando nos congressos, não clamando nos grandes púlpitos de mármore, nem nas portas formosas do templo, mas clamando no deserto, onde todos iriam desacreditar. Mas a voz daquele profeta era uma voz que trazia um peso espiritual, porque a voz daquele profeta apontava em uma direção, e a direção da palavra do profeta João era: Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja Deus. E o profeta Isaías havia profetizado que viria uma voz. E quando você parte para Mateus capítulo 1, a Bíblia ela dá mais detalhes sobre este profeta tão importante para a história da igreja. E a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e a sua veste era couro de ovelhas. Eu me esqueço agora o nome, couro e cinto, um cinto que ninguém queria usar, uma veste que ninguém queria usar. O livro de Mateus dá mais detalhes. Mas quando o profeta Isaías, ele profetiza sobre esse mensageiro de Cristo, sobre um homem que sabia muito bem qual era o seu chamado e o que ele veio fazer aqui na terra, o profeta Isaías, ele não dá a descrição de quem ele era, nem como ele comia, nem como ele se vestia. Mas o profeta Isaías estava profetizando para uma nação que precisava ouvir uma voz profética, e ele disseram: eis que Deus levantará uma voz clamando no deserto. E porque o profeta Isaías ele não deu mais característica e mais descrição do profeta João, porque é como se o profeta Isaías estivesse dizendo: ei, não atente em quem ele é, não atente para a aparência do pregador, não importa se ele come mel silvestre ou se ele come azeite de oliva vindo de Israel, porque o que vai fazer a diferença na tua vida não é a estética do pregador, mas é o que ele prega. Porque o que ele prega, se você deixar internalizar na tua alma, você nunca mais será o mesmo. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem que sabia muito bem qual era o seu chamado, aquele homem se entregou ao que Deus queria. Porque é bem verdade que na Bíblia e hoje existem aqueles que não querem se sujeitar à vontade de Deus, mas existem aqueles que estão sendo usados por Deus porque estão dando lugar. Existe aquele que, como a irmã Maiara falou aqui, se deixa ser um vaso nas mãos de Deus para pregar para uma geração que está sequíssima, como o vale de ossos secos de Ezequiel 37. E Deus continua procurando profetas para abrir a boca nesta geração. Oh, louvado seja Deus. Deus continua dizendo: a quem enviarei? Aleluia. E quem há de ir por nós ali na rótula da feria não é para o Japão, porque para o Japão todos querem ir. Não é para os Estados Unidos, porque todos diziam: eis-me aqui. Mas é quem Deus procura quem quer ir para a dependência. Deus procura quem quer ir para o Nordeste de Amaralina. Deus procura quem quer ir para os planetas do macaco, anunciando o que está no teu coração. Porque o pregar o Evangelho não é invenção, é revelação. Pregar o Evangelho é falar do que você sente. Pregar o Evangelho é falar do que você vive. E a Bíblia diz que esse profeta que nós fizemos a leitura, a Bíblia diz que ele tinha total autonomia para pregar o que ele pregava, porque ele não foi preparado nos templos, ele estava sendo preparado
no deserto. Aleluia, Deus. Todos que têm um chamado precisam passar pelo deserto, para que quando chegue o dia de se manifestar, as suas palavras tenham poder, as suas palavras tenham unção, as suas palavras tenham graça. Aleluia. E a Bíblia diz, parece uma contradição, né? Porque há muito tempo antes o profeta Isaías já havia sido profetizado, e nos dias de hoje, em uma geração imediatista que quer tudo no tempo que elas querem, que não aguenta esperar 25 anos como Abraão, que não aguenta ter paciência em Deus, na nossa visão de hoje, o profeta João deveria vir já pregando, mas a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto. Porque para alguns que foram chamados, mas não escolhidos, que não entende o peso de responsabilidade da sua escolha, o deserto é motivo de murmuração. Aí o que era 40 dias se torna em 40 anos. Mas para aqueles que foram escolhidos, o deserto é uma porta de fortalecimento de Deus. Para os que vivem como telespectadores do Evangelho, amigo do Evangelho, e não abre o coração para Cristo fazer morada, o deserto é um lugar de morte. Mas para quem foi chamado por Deus, para quem tem um chamado profético para ser santo, para ser luz e para ser igreja, o deserto é só um tempo que Deus está preparando para que quando ele se manifeste aconteça o que aconteceu com João. E quando aquele homem profeta saía em Jerusalém, em Judéia, em todas as adjacências pregando o Evangelho, a Bíblia diz que todos ficaram na expectativa para saber se não seria ele próprio o Cristo. Aí eu me pergunto qual o estilo de vida que aquele crente estava vivendo, a ponto de ser confundido com Cristo. Aí eu fico olhando, meu Deus, se alguém fosse me comparar hoje, será que eu não pensaria que eu era Michael Jackson? Se alguém fosse me comparar hoje, será que não pensaria que talvez, eu não estou dizendo, é para você se enquadrar, era a Anitta, era a Beyoncé, porque sensualidade, irmão, está prevalecendo no nosso meio. A carnalidade tem imperado e o Espírito não tem se agradado. E a Bíblia diz que o anjo aparece a José e disse: José, não temas receber Maria, porque o que dela é gerado é do Espírito. No final das contas só vai permanecer em nossa vida aquilo que é gerado pelo Espírito. Aleluia. Porque a carne para nada presta. Porque se for gerado pelo Espírito, o Deus Todo-Poderoso garante o livramento. O Deus Todo-Poderoso garante a vitória. É por isso que eu te digo, você que está orando, permaneça em oração. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Porque essa obra aí é do Espírito. E é no tempo de Deus que Ele vai te galardoar. Agora, se nós cansarmos, se nós desfalecermos, a Bíblia diz que a palavra daquele homem, irmão, era uma palavra com uma irmã, que eu me esqueço o nome dela, que está debaixo do ventilador. Irmã Rita pregou e falou. Não era mensagem agradável aos que não queriam, irmão, porque só permanece com Cristo até o fim, independente da palavra, aqueles que têm amor ao céu. E Jesus precisa provar quem de fato é quem, irmãos. Jesus não é um político que quer muitas pessoas atrás dele a qualquer custo. Vem, ainda que não seja de coração, ainda que não volte em mim, eu só quero fazer a minha campanha, que é para todo mundo ver que a cidade inteira está comigo. Jesus não funciona assim. Mesmo com os teus defeitos, mesmo com os teus vícios, com as tuas falhas, mas se vier, venha de coração, porque Ele conhece o profundo e o escondido, conhece os que estão em treva, porque com Ele mora a luz. Aleluia, Deus. E quando o homem coloca o primeiro pé na vida com Deus, ele já decidiu, já determinou dentro dele se ele quer ir até o fim com Cristo ou não. Aí nós vemos, eu sei que tem a fraqueza da carne, mas aí nós vemos muito desistindo no meio do caminho, porque o primeiro passo não é o primeiro passo de
de decisão, ao qual a Bíblia diz que Daniel decidiu firme. Você sabe o que é ter firmeza naquilo que é certo? Você sabe o que é ter firmeza no propósito com Deus? O jovem Daniel tinha. A sua nação estava toda corrompida. Isso é para aqueles que inventam desculpa. Eu não vou ser crente porque minha mulher não dá testemunho. Eu não vou ser crente porque meu vizinho não sei o que já morreu há 10 anos, morreu e ficou de mal comigo. Mas Deus está dizendo para você, Daniel não estava olhando se o pai, se a mãe, se o tio dele estava se dobrando diante de Babilônia. Daniel estava dizendo: a mesma fidelidade que eu tive em Jerusalém, eu preciso mostrar que eu não era fiel ao lugar, eu sou fiel a uma pessoa, e é Cristo que nós devemos ser fiel, irmão. É a Cristo que nós devemos o nosso temor. Era por isso que a palavra de João Batista era uma palavra de poder e graça. Porque João Batista só se preocupava em agradar a Deus e não aos homens. Aleluia. Em um certo lugar, os apóstolos estavam pregando e disseram a eles: já vos rogamos que não falem neste nome. E eles olharam e disseram: julga entre vocês aí mesmo, se é justo agradar a Deus ou aos homens. Você foi chamado para agradar a Deus. E isso implica em muitas das vezes algumas pessoas terem antipatia, é normal. Mas no final da conta, por dentro delas, elas não vão assumir, mas no dentro delas, quando elas estiverem no quarto deitada pela tua vida piedosa, ela vai dizer: verdadeiramente ele é homem de Deus, verdadeiramente ela é mulher de Deus. Você nunca vai saber disso, mas as obras do justo, ela segue o justo. As obras de quem está com a vida edificada em Cristo não são invisíveis. As pessoas olham como aquela mulher disse: aquele homem ali é homem de Deus ali. As pessoas veem que de você sai virtude. As pessoas veem, jovem, que de você sai poder. Porque no colégio você não fica naquela rodinha. Você prefere ser tida como antiquada, mas prefere agradar a Deus. É esse tipo de crente que Deus chama para a salvação, irmãos. É um tipo de servo fiel que quer estar com Ele a qualquer custo, e não apenas porque tem uma arma no pescoço, vivendo sobre ameaça. Se você não se converteu, de lado, ou até talvez com medo do inferno, o céu é melhor. Se converta a Cristo por amor ao céu. Jesus não quer que ninguém permaneça na presença dele por medo, porque havendo medo acaba, mas se houver amor, o amor é eterno, o amor tudo suporta. Você vai passar tudo que você está passando, tudo que você ainda tem que passar, mas você, dentro de você, você vai cantar: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Porque os sentimentos que está dentro de um homem transformado é o sentimento do céu, irmão. Está todo mundo ridicularizando ele, mas ele está com a vida apontando para o céu. Poderia se vender esse bálsamo aí e repartir para os pobres, mas a mulher sabia por que ela fez aquilo. Só quem adora em espírito e em verdade sabe o motivo da sua adoração. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Adore a Deus com a tua vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é para pregar, eu prego para a glória de Deus, irmão. Eu nunca preguei para agradar aos homens. É mentira, presbítero? 4 anos que eu passei aqui, 3 anos, é sempre com aquilo que Deus quer, irmão, porque eu sei da onde Deus me tirou. Aleluia. E a minha salvação não pode ser comprometida por causa da minha omissão. Eu não posso ser um Jonas, você não pode ser um Jonas. E a Bíblia diz que quando João estava pregando, aqueles que não tinham coragem de pregar a mensagem que João pregava, começou a idolatrar. Você sabe, mãe Edilene, quando ninguém quer evangelizar, que vê a senhora na rótula tocando a trombeta, rapaz, mulher de Deus, é lindo, mas esquece que é lindo na vida dela também, só quer admirar a senhora.
Esquece que o campo é grande, a seara é grande e fica só elogiando o pregador. Que palavra! Como se João Batista estivesse esperando isso. O homem que havia sido esmagado pela cruz, irmão. O homem que havia deixado Deus fazer morada no seu coração não precisa de aprovação dos homens, porque ele mesmo sabia quem o havia chamado para pregar o que ele estava pregando. E João Batista disse assim, com toda a convicção: aquele que me enviou a pregar me disse: sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito Santo. João sabia quem lhe havia chamado para pregar o Evangelho. E aqueles homens que não pregavam o que ele pregava disseram: quem és tu? És o Cristo? Porque a tua vida é tão piedosa que tu parece com ele. João disse: sabe o que? Eu não sou. Porque quem é servo de verdade não arroga a glória para si, irmãos. Porque quem é servo de verdade, ele está apontando em uma direção, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Aleluia! E muitos hoje são diferentes, quer sair nos cartazes: o profeta, a mão de Deus está aqui, eu sou o bispo, eu sou aquilo outro. Veja a diferença do homem levantado por Deus para o homem levantado pelos homens. És tu o Cristo? Eu não sou. És tu o profeta? Eu não sou. És tu Elias? Eu não sou. Como se dissessem: tirem os olhos de mim e olhem para Jesus. Está lá em Mateus 17, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e aparecem Moisés e Elias naquela teofania, e Pedro olha para Jesus e disse: bom estarmos aqui. E Jesus dizendo: bom é ser crente lá embaixo, porque no monte todo mundo é crente, vindo a glória todo mundo é crente. Eu quero ver na hora de tolerar os fracos, de suportar a fraqueza daqueles que ainda não foram gerados por Cristo. Ele disse: vamos fazer 3 tendas, uma tua, uma de Moisés e uma de Elias. Aí Deus, para que você olhe para Cristo e tire os olhos do homem, porque é de Cristo que vem a nossa salvação. Deus tira Moisés, tira Elias e direciona uma voz poderosa em direção ao seu filho e diz: este é meu filho amado. Aleluia! Olha para ele, Pedro. Quem sabe tem Pedros aqui olhando para os Elias, olhando para os Moisés, homens de Deus que você e eu podemos imitar. Podemos, porque tiveram vida de justiça, mas o nosso total temor, a nossa total entrega é para aquele que Deus diz: a ele ouvi. É para aquele que Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia! E pensaram que João estava cheio de si, cheio de ego, e aceitar a glória, que quem sabe eu hoje como pregador estou aceitando. Quem és tu, Cristo? Eu disse: não sou. Eu até entendo porque vocês estão falando isso, mas não sou. És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não sou. E aí indicaram o profeta e disseram assim: quem és tu? O que tu dizes a respeito de si mesmo? O que é que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem para dizer sobre ele mesmo, irmão? Que ele é pobre, necessitado, que ele é barro, e que se não fosse a misericórdia de Deus atuando diretamente na vida dele, ele já teria sido tragado. Verdade, Deus. Mas tem aqueles que não reconhecem isso. E ele disse: o que dizes a respeito de ti mesmo? João Batista respondeu com um cumprimento das profecias e disse assim: eu sou o cumprimento apenas da profecia. Você não está aqui passeando na terra, irmão. Você está aqui como cumprimento de profecias. Quem sabe a palavra profética sobre João ficou registrada para o nosso exemplo. Mas quem sabe se não passou homens de Deus aqui em Salvador, ou até mesmo aqui em Cajazeiras, ou até mesmo aqui nessa igreja anos atrás, quando era um bar, e disse: eu profetizo que aqui será uma igreja cheia. E você não está registrado para você ler. Mas quem sabe você é a resposta dessa profecia. Porque Deus não é obrigado a deixar tudo escrito. Se nós quisermos viver, irmão, como igreja poderosa em Cristo, Deus nos dá esta legalidade. Porque o caminho da oração é um caminho perfeito, está acessível a todos. E quando a Bíblia diz que João se preparava no deserto, você acha que ele estava mandando um WhatsApp para Jesus? E aí, que dia a gente vai lá na Judéia? Não, eu vou te batizar da hora. Não, que dia a gente vai lá na Galileia? Eu vou levar 2 discípulos aqui que
vai brigar para ver quem é que está batizando mais. João se fortalecia no deserto em oração. Deserto é lugar de orar, irmãos. O crente sai do deserto quando ele permanece em oração. Aleluia. O menino crescia e se fortalecia no deserto. Não passou pelas escolas judaicas. Quem ensinou a João? Quem parou para dar um estudo a João? Quem é levantado por Deus se esforça. Aleluia. Quem sabe o que Deus tem na sua vida se aplica, se dedica, não perde tempo, não deixa as horas passar por cima, mas entende o que Mateus 11, versículo 12 diz: o reino de Deus é tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. E João disse: eu sou apenas uma voz. E eu nessa noite vim aqui apenas como uma voz, irmãos, para dizer: precisamos nos arrepender diante de Deus. Às vezes nós achamos que nós somos santos demais. Às vezes nós achamos que somos bons demais. Mas você já percebeu, irmão? Essa é uma percepção minha, que tem promessas na Bíblia que era para a igreja viver e a igreja não está vivendo ainda. Porque tudo que a Bíblia fala que vai se cumprir de ruim no mundo está acontecendo. E o que a Bíblia fala que vai se acontecer de bom na igreja: os jovens profetizarão, os velhos sonharão, terão visões, e acontecerá que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a Bíblia fala que quando aqueles irmãos novos convertidos, eles se convertiam, havia uma entrega tão intensa por parte dos novos convertidos e por parte dos presbíteros, ministros e obreiros da igreja. Havia uma vida tão posicionada diante de Deus que aqueles irmãos com 10 dias de convertido receberam o Espírito Santo. Manda chamar Pedro aí. E Pedro chegava e punha as mãos, porque estava em oração. E o que Pedro tinha, o poder de Deus, era transferido para a vida daqueles jovens novos convertidos. E nós não estamos vendo isso hoje. Até 30 anos atrás, o que resta hoje é história. Eu via 50 jovens do grupo sendo batizados. Durante os últimos 5 anos, alguém aqui viu isso acontecer? Se viu, pode dizer. Durante os últimos 10 anos, alguém viu isso acontecer? Se viu, pode dizer, que eu vou dizer: a última vez foi de 10 anos para cá. É porque está faltando em nós, irmão. O Deus de Elias está no mesmo lugar, mas Deus pergunta: cadê os Elias de Deus? Aonde está a geração que tem fome e sede de Deus? Que tem fome e sede de justiça? Que se doa diante do altar? Porque no Antigo Testamento o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, trazendo a oferta no dia do Yom Kippur, porque não podia parecer vazio diante de Deus. E quando chegava no Santo dos Santos, a oferta viva, o sacerdote imolava sobre o altar, oferecia por ele e pelo povo. E nós não podemos nos achegar ao altar mortos, precisamos estar vivos. E diante do altar nós morremos para o nosso eu, morremos para a nossa vontade. E Jesus reina, e todos olham e dizem assim: ó, és tu Cristo? És tu profeta? E você ainda é novo convertido? És tu Jeremias? É porque quem está em Cristo de fato é uma nova criatura. Fica com essa palavra e deixa Deus continuar trabalhando na tua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Para que está fazendo uma reconciliação com o Senhor Jesus, também nos despedindo nessa noite de oração e nos dando uma bênção apostólica.